Eu só vou fazer uma mediação quando a fala estiver muito longa, tá? Sim, sim. Eu falo o nome primeiro, por favor, e de onde é, o que faz, só para a gente situar, tá? Boa noite, meu nome é Arnaldo, eu sou geógrafo, há 4 anos eu sou servidor do INCRA. Queria fazer uns questionamentos para o professor Bernardo. Semana passada foi aprovada no Congresso a MP 458, que regulamenta a grilagem de terras na Amazônia. O que isso quer dizer? Todos os grileiros, que ao contrário do que a Constituição rege, a partir de 87, após 87, qualquer ocupação de terras maior que 100 hectares, a terra é da União, serão agora regularizados até 2.500 hectares e até 4 módulos fiscais, que dá 400 hectares, a terra é gratuita e não há certificação. O que é isso? Certificação é o georreferenciamento do perímetro, você manda para o INCRA joga numa base digital e vai ter onde a localização de cada porte, de cada fazenda, de cada matrícula. Então, tem muitos cientistas sociais que estão contra essa MP. Com essa MP, a gente vê junto o projeto desenhado para a Amazônia, que são as barragens do Rio Madeira, do Tapajós, entre outros, que é a inserção da Amazônia na parte mais cruel do capitalismo, que é extração da madeira, alagamento das comunidades tradicionais, que são os movimentos socio-territoriais, de defesa do seu território. Eu não li nada, não sei se o professor publicou alguma coisa sobre isso. Eu queria saber, primeiro, a posição dele sobre a CNP, tá? Que a gente tem lido é do professor Ariovaldo, da CPT saiu alguma coisa, muito boa também, por sinal. E qual a posição dele da política que está sendo adotada na Amazônia agora e para a próxima eleição, que é uma das principais apoiadoras dessa inserção cruel da Amazônia no capitalismo, é a ministra candidata e também, muito claramente, o PSDB, porque representa as elites desse país e as elites internacionais. Outro ponto, eu queria saber o que ele acha, qual a posição dele em relação à metodologia utilizada para a construção dos territórios da cidadania. Sobre reforma agrária, eu não vou citar aqui, basta vocês verem o painel do PA Pastorinhas e saberem que a maioria dos assentamentos não produz 10% do que o PA Pastorinhas. Graças à comunidade, à sociedade civil está estando lá apoiando, o Frei Giovanni faz um trabalho muito bonito lá. Então é isso, eu queria saber qual a posição dele em relação ao MP, a política adotada pelo governo atual e do próximo governo, independente de quem seja, sobre a Amazônia e o papel dos movimentos socio-territoriais, atingindo por barragem, indígena, movimentos sem terra, na região. Obrigado. Nós vamos fazer um bloco de 3, 4 perguntas. Pode ser, Bernardo? Pode ser, muito mais. Só que de Arnaldo tem 3, né? Então já seria o bloco. Mas... Boa noite, meu nome é Renata, sou do MST da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria saber, primeiro um grande prazer, né, estar na presença tão ilustres convidados. Como os senhores têm visto as ocupações urbanas realizadas pelo MST nas regiões metropolitanas? Tem uma especial em São Paulo, que leva até o nome, a comunidade Dom Tomás Balduino. E mais recentemente aqui em Belo Horizonte nós fizemos a ocupação da Andara, no Céu Azul, que conta hoje com 1.083 famílias. E eu queria saber, do Dom Tomás, se isso faz parte do que o senhor chamou de saída do marasmo. Gente, o professor Bernardo entende, professor Tomás, que aí tá bom, são 4 perguntas e nós voltamos para uma rodada de mais 4, ok? Bom,
sobre a MP 458, ela significa ela é um bom exemplo do que significa a disputa territorial no Brasil hoje. Como eu falei na minha exposição, dos 420 milhões de hectares de terras agriculturáveis hoje no Brasil, 300 milhões estão sob controle do agronegócio e 120 milhões são sob o controle do campesinato. Ou seja, o que eu estou analisando aí para fazer essa separação de 70% sob o controle do agronegócio e 30% sob o controle do campesinato. Estou utilizando como referências propriedades com menos de 100 hectares e com 90% a 95% de uso do trabalho familiar. De maneira que nós temos aí então essa separação e o agronegócio, não só o agronegócio nacional, as empresas nacionais ou as joint ventures, que são capital misto, mas também a entrada de capital internacional, principalmente norte-americano e europeu. As empresas transnacionais veem o território brasileiro como uma reserva importante para o avanço dos seus territórios. Vocês sabem que esse ano nós vivemos uma crise energética muito grande, nós vivemos uma crise do petróleo, o preço do barril foi lá em cima. Muitas empresas do primeiro mundo olham para a África e para a América Latina como um território fundamental para a expansão da produção de agroenergia. Então, a MP 458 ela é um exemplo de regularização de terra que vai tornar disponível terra que hoje é pública, vai ser privatizada e que poderá se tornar terra disponível para o agronegócio expandir o seu território. Eu acredito que outras MPs vão surgir, né? Há um grupo de estudiosos que estão levantando hoje para o agronegócio quais são as políticas possíveis de avançar sobre a Amazônia para a produção de cana, para a produção de biodiesel, de etanol e de biodiesel. E vocês sabem, se essa crise do petróleo se aprofundar, se intensificar, e ela vai se intensificar, não sabemos a velocidade dessa intensificação, mas a agricultura, além de produzir alimentos e fibras, também vai passar a produzir energia. Vocês imaginam do território que essas empresas estão pensando para começar a produzir energia. Então, a fronteira agrícola do Brasil, como ela ainda está aberta, né, o agronegócio está pensando aí, planejando para os próximos 30 anos, passar de 300 para 500 milhões de hectares. E ele vai avançar sobre a floresta e ele vai avançar sobre o território do campesinato. Então, por isso que nós temos discutido essa questão dos territórios de disputa. E isso não é só no Brasil. Nós temos a Bolívia, nós temos a Colômbia, nós temos o Peru, nós temos o Equador, nós temos... A Argentina já está basicamente com a fronteira... A Argentina e o Chile já estão com a fronteira agrícola basicamente fechada. Não há mais aonde avançar, né? Mas os outros países da América Latina, até o México, né? Os zapatistas, se não tivessem segurado, o agronegócio já tinha avançado dos Estados Unidos até a Colômbia, passando pelo Panamá, né? São os camponeses que têm segurado o avanço desse território. Então, a MP 458 é, como diz o Ariovaldo, declaradamente uma forma de repasse de território para o agronegócio em que o Estado vai ceder, né? E isso vai conflitar. Vocês imaginam que hoje a fronteira estando aberta, evidentemente que o agronegócio avança sobre a floresta e sobre o território do camponês. Mas a hora que a fronteira fechar, a luta pela terra vai se intensificar. Exatamente porque os dois vão disputar o mesmo território.